Que Deus te abençoe. Que Deus te use. Que não seja a tua palavra, mas que seja a palavra de Deus através da sua boca. Eita Deus, que Deus abençoe. Obrigada. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou muito feliz mais uma vez por estar aqui na minha igreja, por receber essa oportunidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu vou ser bem breve com aquilo que o Senhor me confiou, mas eu não posso deixar de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem me confiado. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 4. Versículo 3, vamos começar no 3. Ou melhor, vamos ler do 1 ao 5. Diz assim, na minha versão é NVI. E eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo. Eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Assim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. No 3. Porque, embora andássemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Deus, fala com a Tua igreja, Senhor. Me usa, Senhor, mais uma vez, pelo poder da Sua glória, para a Sua glória, Senhor. Eu te peço, Deus, não nos deixe sair daqui, Senhor, da mesma forma que entramos. Nós entramos aqui, Senhor, desejosos por Te ouvir, Senhor. A Tua palavra é poderosa, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e de medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração, Senhor. Deus, só o Senhor vai nessa divisão. Entre agora, Senhor, com a Tua palavra, tira as distrações, Senhor, tira todo o empecilho do diabo. Deus, todo pensamento contrário à Sua palavra, Senhor, todo espírito contrário, eu repreendo agora pelo poder que há no Teu santo nome, Deus. Nós desejamos Te ouvir, Senhor, crendo na vitória nessa noite, é o que eu oro e já Te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Você diga amém. Meus irmãos, a gente observa que Paulo, ele começa escrevendo essa carta, no capítulo 10, né, aqui, ele está sofrendo uma guerra de ataques, de acusações, de calúnias, e é interessante que ele discerne que essa guerra que ele está vivendo, que essa perseguição, não é coisa para se dizer que é uma guerra humana.
Ele entende que essa luta, que existe uma luta real, mas a nossa guerra é espiritual. E a gente sempre ouve falar que não há vitória sem luta, não é? Então a gente precisa entender que a gente precisa vencer as lutas. E ele diz algo, olha, ele entende que a guerra não era carnal, era uma guerra espiritual. E a maior guerra era vencer as fortalezas. Ele entende que a guerra dele não era contra pessoas, mas uma guerra que ele precisava vencer no sobrenatural. E o que eu vejo, e o que a gente tem vivido muito, é que a gente está em guerra. Nós que somos cristãos, a gente sabe que a gente está em guerra constante, a gente ouve falar de guerra, de luta, de batalha, de peleja, né? Estou na luta, estou na guerra, estou na peleja. A gente sabe disso, mas a gente, muitas vezes, não vence essas guerras, essas pelejas, essas batalhas, porque nós não lutamos com as armas certas. O problema não é estar na guerra, o problema é vencer as guerras com as armas certas. Então, por isso há muitas derrotas. Por isso há muitos fracassos. Porque não guerreamos essas guerras espirituais com as armas certas. Tem gente aqui que se levantou pela manhã, arrumou sua casa, tomou seu café, foi ao trabalho, atendeu pessoas, veio para a igreja, está servindo na igreja, parece que está tudo tranquilo. Mas dentro está vivendo uma guerra. Uma guerra, e guerra é um barulho. Mas dentro de nós há uma guerra que ninguém vê. É uma guerra silenciosa. É uma guerra travada constantemente. Ver uma guerra no físico é uma coisa. Mas a guerra que vivemos constantemente é uma guerra invisível. Que é uma guerra contra o quê? As fortalezas da mente. Mas como a gente vai fazer para a gente vencer essas guerras? Sabendo que estamos em guerra. Porque não tem para onde fugir. Diferente do que muitos acham, nós somos seres espirituais aqui, nesse corpo carnal, nesse corpo natural. Então, a nossa milícia, muitas versões vai dizer, de 2 Coríntios, que a nossa milícia, ou seja, a nossa luta, por mais que estejamos na carne, não é com as armas carnais. Não é contra a carne. Sim, contra principados e potestades desse mundo, que dominam e governam esse mundo. A sua luta não é contra o seu irmão. A sua luta não é contra o seu marido. A sua guerra não é contra o seu líder, contra o seu patrão, contra a sua esposa, contra o seu filho. Não, a sua guerra é espiritual. São os seus pensamentos. É uma guerra travada na nossa mente constantemente. Mas, quando travamos essas guerras, nós, por dentro, estamos lutando contra a ansiedade, contra o desânimo, lutando contra pensamentos que dizem você não vai conseguir,
lutando contra ciclos repetitivos. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite. Nós não estamos no culto de sobrevivência. Nós entramos aqui para o culto da vitória. Deus tem uma vitória para a sua vida. E essa vitória é a chave da oração. Deus tem uma vitória. Você vai vencer essa guerra sim, mas com as armas certas. Porque é muito fácil a gente falar, ai, a nossa guerra não é contra pessoas, e a gente vive lutando contra as pessoas. Ai, a nossa guerra é espiritual, mas a gente não usa as armas espirituais para vencermos as guerras. As fortalezas da mente. Aquilo que a todo tempo nos atormenta. Pessoas usadas por Satanás para nos atormentar, para mexer com a gente. Foi o que aconteceu com Paulo. Como ele vai chamar de superapóstolos? É uma guerra constante na igreja de Cristo. Pensamentos contrários contra a palavra, contra aquilo que o Senhor diz que é. Porque se a palavra diz, é. Se a palavra diz que você é um vencedor, você é um vencedor. Se a palavra diz que você é um vitorioso, você é um vitorioso. Ou seja, mais que vitorioso. Se a palavra diz que você é propriedade exclusiva de Deus, meu filho, está falado. Se a palavra diz que você e sua casa serão abençoados e benditos em Deus, é isso que a palavra está dizendo. Mas essas fortalezas do mal nos atormentam dizendo, não, você não é capaz. Não, você é um derrotado. Você é um fracassado. De novo você está no abismo. Ó, tá vendo como você nasceu para dar errado? Ó, tá vendo como nada acontece na sua vida? Isso são fortalezas, pensamentos, dados inflamados do diabo para te atormentar. Para você esquecer das promessas de Deus. E andar de acordo com a palavra. Porque nós somos o que a palavra diz que nós somos. Nós iremos onde a palavra diz que nós iremos. Nós faremos o que a palavra diz que nós iremos fazer. É pela palavra, a palavra que nos move. Mas é interessante que por mais que saibamos que uma das armas poderosas em Deus é a palavra, muitos não leiam e meditam na palavra. Não tiram tempo com a palavra. Porque já sabemos que estamos em guerra, já sabemos que as nossas guerras não são carnais. São espirituais. E guerras espirituais, nós só vamos vencer com as armas espirituais. E quais são as armas espirituais? Palavra. Palavra. A palavra de Deus. É uma arma para a gente vencer toda a fortaleza do mal. E outra arma poderosa para a gente vencer, sabe qual é? É a oração. Nós estamos no ano da oração. E como vencer? Orando. Esses dias o Senhor me visitou na minha cozinha, eu estava cozinhando. E o Espírito Santo me disse, minha filha, ore a palavra. Não sei o que orar, não tenho nem palavra para orar. Abra a palavra e ore a palavra. Meus irmãos, é poderoso. Você está sendo, esmagado. Pensamentos, mais pensamentos vêm à sua mente. Fala a verdade. Você acorda.
do nada vem um pensamento que você fala, não, calma aí. Esse pensamento não é um pensamento normal. E eu já vou falar para os adolescentes também. Porque, gente, olha, há uma guerra espiritual, a gente sabe, a gente está em guerra. Mas na igreja também é uma guerra espiritual. Há uma guerra para você não entender o que eu estou falando, o que está sendo liberado do altar. Há uma guerra de conflito. Não, eu sou um derrotado, não era para eu estar aqui, eu não posso aceitar a Cristo. A gente está em guerra. Há uma batalha travada no mundo espiritual. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. Então, entenda que você precisa vir para a casa do Senhor, você cristão, entrar aqui ligado com Deus. Senhor salva, Senhor liberta, Senhor cura, Senhor restaura as almas feridas, porque o Deus é poderoso. Mas as fortalezas do mal precisam ser destituídas. Então, voltando para os adolescentes aqui, preste atenção. Pensamentos dados do diabo na sua mente. Pensamentos que não vêm de Deus. Vocês precisam confrontar. Vocês precisam confrontar. Pensamentos que vêm à mente de vocês. Coisas que não são normais, que vocês não costumam pensar. Porque, meu filho, o problema não é você pensar, o problema é você ceder ao que você está pensando. Porque o mal começa aqui na nossa mente. A gente pensa, tem uns pensamentos loucos. Mas a gente precisa confrontar esses pensamentos. Levar cativo toda a fortaleza do diabo. Todo pensamento. Porque as armas que Deus nos dá são poderosas. Paulo vai dizer, armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Levar cativo todo pensamento que se opõe à vontade de Cristo. Então, o que está vindo na tua mente? Confronte. Por que eu estou pensando isso? Por que isso veio à minha mente? Não. Isso não tem nada a ver, não é uma coisa normal. Está repreendido, está repreendido. A gente deve, é até redundante, mas a gente deve pensar os nossos pensamentos. Pensar o que eu estou pensando. Não, por que eu estou pensando isso? Por que esse pensamento não sai da minha mente? Ah, não, Satanás, bota a mão na mente. Em nome de Jesus, sai todo o dado inflamado do diabo. Porque o diabo está aí, meus irmãos. O tempo todo. O tempo todo jogando pensamento. Pensamentos que nos aprisionam. Pensamentos que nos oprimem. Pensamentos que nos levam, muitas vezes, muitas pessoas à loucura. Mas Deus nos trouxe aqui para ressuscitar em nós as armas poderosas, para usarmos para vencermos essas guerras. Com a palavra. Ore a palavra. Ore a palavra. Quando você orar a palavra, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você precisa orar a palavra. Com a oração, a gente vê que a vitória é nossa. Quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente se conecta com Deus na oração, a vitória é garantida. Foi o que aconteceu com Josafá. Josafá entendeu essa arma. O Senhor falou para ele quando ele estava aflito, quando o exército inimigo vinha afligir o exército de Israel. O rei Josafá orou ao Senhor, o Senhor disse, olha, vai adorando de frente dessa batalha. E o exército inimigo foi derrotado pelo poder da adoração. Uma arma poderosa também, uma das armas poderosas também é a adoração. Então ele orava e adorava. Jesus, no deserto, em Mateus 4, vence o diabo como? Com a palavra, meus irmãos.
quando vier algum pensamento, você começa a orar a palavra. A Bíblia diz, Satanás, para eu não temer mal algum. A Bíblia diz, Satanás, para eu não andar ansiosa. Então não vem botar ansiedade na minha vida, não. Na minha mente, no meu coração, não. A Bíblia diz, eu tô na luta, ninguém me vê. A Bíblia diz, Satanás, que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará. Eu tô tá todo mundo morrendo. Da próxima vai ser eu. A Bíblia diz, Satanás, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Gente, parece simples, mas é poderoso. É poderoso, você vai alimentando a sua mente com a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, se alimente da palavra. Ore a palavra. Não deixa o diabo entrar na sua vida para destruir você. Está vivendo conflito no lar? Ore a palavra. Você não vai vencer guerras espirituais indo para as redes sociais. Estão me perseguindo, vou para as redes sociais. Eu vou jogar indireta. Eu vou... Não. Você vai vencer sim, com as armas espirituais. Guerras espirituais, armas espirituais. E nós não militamos com as armas carnais. Você precisa sair daqui com isso na sua vida. Quer ser vitorioso? Use as armas certas para vencer as guerras. Está vivendo conflito na sua mente? Use as armas certas. Às vezes você se sente mal. O diabo diz o tempo todo, desde a sua infância, você é um fracassado. Você não vai conseguir. Aí o teu marido fala um negocinho assim, já é um estupim para uma briga, uma DR séria. Não, você tem que vencer a fortaleza daqui, ó. Fortaleza da mente. Você precisa vencer a fortaleza da mente. E é tão poderosa a adoração e a oração, que Paulo e Silas, enquanto estavam aprisionados em Filipos, eles oravam e adoravam. E a Bíblia diz que à meia-noite, a prisão foi aberta. E eles foram libertos pelo poder da adoração e da oração. As armas de Deus são poderosas. As armas de Deus não são simbólicas, são poderosas. E você precisa usá-las. Amém? O que é a sua vitória? Eu coloquei aqui. Acontece quando a mente se rende, levando cativo todo pensamento. O que é a fortaleza? É um pensamento repetido. E você precisa mudar a sua mente. Em Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que você precisa fazer? Levar cativo é confrontar. Levar cativo é substituir esses pensamentos do mal. E aí eu te pergunto, qual pensamento tem te aprisionado? Qual pensamento tem te atormentado? Que você não vai conseguir? Que isso tudo que você está vivendo é para a sua desgraça? Que isso tudo que você está vivendo é para a sua derrota? Para a sua vergonha? Hoje, Deus vai levar cativo todo pensamento que te aprisiona. Hoje é um culto de vitória. E a gente precisa vencer aqui na nossa mente. O diabo não vai mais te dominar. Ele não vai mais usar a sua mente. Porque, meus irmãos, quando trava aqui, trava tudo. Quando aqui está ruim, está tudo ruim.
o relacionamento está ruim, o trabalho está ruim, está todo mundo ruim, a igreja está ruim. Então, o que a gente precisa vencer. Deus nos trouxe aqui essa noite com essa palavra curta e objetiva. Eu sou pentecostal, gente. Vocês não têm noção como eu fico aqui. Mas o Senhor falou, minha filha, essa é a mensagem dessa vitória. A vitória de quinta-feira será vencida quando a gente levar cativo todo o pensamento que nos aprisiona, que nos faz nos sentirmos derrotados, fracassados, humilhados. Meus irmãos, há uma guerra. Sim, há uma guerra, mas Deus não nos deixou desarmados. Oh, glória a Deus! Porque às vezes a gente fala, estou em guerra, não sei o que fazer. Não. Deus nos deu as armas certas. O problema é que não estamos usando. Talvez você entrou aqui, talvez você não é um cristão. E você talvez não está entendendo muita coisa. Mas eu só quero te dizer uma coisa. Esse mundo jaz do maligno. O que a gente tem de diferente são as instruções certas. Para usarmos as armas certas e vencermos as guerras espirituais. E você também, Deus quer te dar essas armas. Mas você precisa vir para Ele. Você precisa se render. Você precisa aceitá-lo na sua vida. Para Ele te ajudar a você vencer essas guerras. Ser vitorioso nessa luta. Amém? Então, hoje, eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero que você fique de pé. Eu quero que você fique de pé, mas com emoção, pelo amor de Deus. Sabrina, achei que ia vir uma rajada de mistério, eu achei que ia vir um movimento, mas Deus está nos dando armas certas. Deus está despertando em nós as armas certas. E se você fizer isso, na próxima vez da campanha, você vai contar testemunhos. Olha, eu comecei a usar as armas certas, eu venci essa luta. Eu estava vivendo uma batalha com o meu filho, eu comecei a usar a arma certa, não é gritando, não é falando, não é se expondo, não é explodindo, é orando, é lendo a palavra, é adorando, que você vai vencer, que você vai receber a vitória. Aleluia! 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 Eu não sei se você entrou aqui com pensamento de medo, com pensamento de desânimo, com pensamento dizendo, eu sou um fracassado. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, talvez um pensamento de culpa. Mas eu quero declarar, eu quero que você feche seus olhos. Coloque a mão na sua mente agora. Coloque a mão sobre a sua mente. Isso é poderoso, o Espírito Santo está aqui, meus irmãos. Mas faça com fé, não faça duvidando. Quando você começar a usar as armas certas, você vai receber vitória mais rápido. E Deus te trouxe aqui dizendo, você está vindo muitas vezes, porque você não está usando as armas certas que eu te dei. Oração, palavra, adoração. Está tudo difícil, adore. Está tudo difícil, ore. Não sei o que orar, olha a palavra. Ore a palavra. E Satanás não vai resistir. Os pensamentos que não vêm de Deus serão destruídos, serão substituídos pela palavra. É 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 pela oração. Ore, mesmo sem entender, ore. Não entendendo nada, ore. Ore. Deus manda eu te dizer, ore. Não é chorando. Não estou entendendo nada, meu Deus. Ore.
Ora a palavra, pega um versículo, pega um capítulo, pega um salmo, pega um provérbio. Pegue um evangelho. Ore, porque o demônio vai ter que sair. Ele não resiste à palavra. Jesus venceu, não foi gritando. Ele disse: Satanás, está escrito. Satanás, está escrito, Satanás. Está escrito. E o diabo largou Jesus. Ele vai te largar. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de você. Então eu declaro agora: fortaleza do medo, cai agora. Fortaleza do desânimo, cai agora. Fortaleza da culpa, cai agora. Fortaleza de pensamentos repetitivos, cai agora, pelo poder que há no nome de Jesus.